A morte era como um sono. Ela não esperava ver Lázaro novamente antes da ressurreição no último dia. Se a crença dela estivesse incorreta, imaginaríamos que aquele seria o momento perfeito para corrigi-la, mas Yahushua não o fez. Você está certo, Chris. Sabemos que Lázaro era um bom homem. Se ele estivesse no céu, por que Yahushua não confortaria Marta com as palavras que ouvimos com tanta frequência hoje? Bem, ele está em um lugar melhor. Ou que tal isso? Ele está com seus pais e você o verá novamente algum dia no céu. Mas ele não disse nada disso, porque Marta não estava errada. Sim, pensaríamos que, se Lázaro realmente estivesse em um lugar melhor, Yahushua estaria contando a Marta todas as coisas ditas aos familiares enlutados de hoje em dia, mas ele não fez. O fato é porque ela não estava errada, uma vez que ela sabia que ele os havia deixado, e eles o veriam somente na ressurreição no último dia. Assim, as palavras de Yahushua proferidas a ela foram para ver onde estava sua fé. Sua fé havia chegado ao fim em virtude da perda de seu irmão? Mas a pronta resposta de Marta mostra que sua fé estava mais forte do que nunca, e este detalhe é deveras importante. Acho que um dos relatos mais tristes nas Escrituras foi quando Yahushua retornou a Nazaré. Os moradores locais que o viram crescer naquele lugar estavam todos zombando dele e não dando crédito ao seu ministério. Você se lembra do que Yahushua os disse? Não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua própria casa. Certo. O comentário final foi que o Salvador, abre aspas, não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Yahuwah nunca forçará nossa vontade no tocante às nossas decisões. E então, exercer fé é uma parte vital para ter qualquer oração respondida, e Marta tinha este tipo de fé. E o que aconteceu depois? Versículo 28. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse, em particular, o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Yahushua ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Yahushua, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Se isso foi dito como uma acusação ou não, me parece que sim, realmente não importa. É um sentimento muito humano, e Yahushua entendeu a dor por trás disso. O importante, porém, é que Marta e Maria, na verdade, acreditaram nisso. Elas tinham fé que Cristo tinha o poder de curar seu irmão se ele tivesse chegado a tempo. Prossiga, por favor. Yahushua, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou, onde o sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Yahushua chorou. Então disseram os judeus, vede o quanto o amava. Mas alguns objetaram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Estou feliz que João tenha acrescentado o detalhe de que o próprio Yahushua chorou. Ele sabia que ressuscitaria Lázaro em apenas alguns minutos, mas isso não o tornava imune à dor. Yahushua comunga da dor que sentimos, e Yahuwah sente nossa dor. Eu acho que o versículo 37 é bastante interessante. Os judeus estão dizendo, ei, ele abriu os olhos dos cegos e ele não poderia ter curado Lázaro também? Isso demonstra que eles criam também no poder de cura de Cristo. Acho que sim. E o que aconteceu a seguir? Versículo 38. E é a partir deste momento que tudo fica muito interessante. Yahushua, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Yahushua, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Yahushua, não te disse eu, se creres, verás a glória de Yah? Tiraram então a pedra, e Yahushua, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora.
saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Yahushua: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Yahushua, creram nele. Foi por isso que Yahushua permitiu que Lázaro morresse antes de ser ressuscitado. E o fato de Marta ter protestado quando Yahushua lhes pediu para abrir o túmulo é significativo. Não haveria absolutamente como negar que Lázaro estivesse morto. E quando abriram, um cheiro quase que insuportável tomou conta do lugar. E não havia como negar aquele milagre. Ele estava morto e seu corpo já havia começado a se decompor. Você pode imaginar o quão estranho isso teria sido? Um morto-vivo envolto em uma mortalha se arrastando para fora da tumba? É por isso que Yahushua disse: desatai-o e deixai-o ir. Mas o que aconteceu a seguir? Qual é o próximo versículo? Este versículo é o fim da narrativa. O quê? Sério? Diz apenas que outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Yahushua realizara. E não há nada sobre o que Lázaro disse? Não, nada. Agora pergunte-se a si mesmo se Lázaro tivesse passado aqueles dias no céu e depois retornado à terra, engasgado com o fedor de seu próprio corpo que estava recentemente em decomposição. Você não acha que ele teria motivos para ficar com raiva? Você não acha que ele teria perguntado: por que você me trouxe de volta para cá? Com certeza ele teria falado poucas e boas. E se ele tivesse passado aqueles dias no inferno? Agora sabemos que os judeus não acreditavam em um inferno que queima eternamente. Esta doutrina foi introduzida muito mais tarde, mas suponhamos apenas para fins de argumentação que ele realmente passou algum tempo no inferno, pintado por muitos, e foi trazido de volta. Você não acha que ele teria caído de joelhos e beijado a orla do manto de Cristo e soluçando diria: muito obrigado por me salvar daquele lugar? O que quero dizer é que essas são as únicas duas possibilidades para quem acredita em uma alma imortal. E ainda assim as Escrituras não registram nada desse tipo. Isso é verdade. Esta teria sido a chance de estabelecer a veracidade da ideia de que há dois caminhos após a morte. Ou seja, vamos para o céu ou para o inferno. Mas nada foi feito neste sentido. Não há absolutamente nada. E por que não? Em 1º de fevereiro de 2023, a edição online do jornal The Guardian publicou um artigo escrito por Josiah Rees, intitulado Eu Cresci Evangélico. Filmes aterrorizantes de arrebatamento me marcaram para sempre. O que Rees estava falando, é claro, é de uma série de filmes diferentes, baseados na ideia de que os santos serão retirados da terra em um arrebatamento secreto, deixando todos os demais para trás e viver por 7 anos de um verdadeiro inferno na terra. Este tipo de teologia de última geração recebeu um grande impulso com a série de livros Deixados para Trás, escrita por Tim LaHaye e Jerry Jenkins. É uma franquia enorme. A série tem 16 livros e houve várias adaptações para filmes, séries afim, um drama em áudio e até um jogo de computador. Você já leu algum desses livros? Não, mas ouvi dizer que eles traumatizaram muitas pessoas. Na verdade, em seu artigo, Rees escreveu: não sei quantas vezes encontrei novas caras em um grupo de jovens ou em um acampamento da igreja dizendo que os livros os amedrontaram sobremaneira. Agora sabemos que Yahuwah salvará tantas almas quanto lhe for possível salvar. Mas se uma série de livros com um tipo de teologia questionável pudesse assustar dezenas de jovens, o que você acha que um relato em primeira pessoa que falasse sobre o inferno poderia fazer? Mas será que um relato que falasse sobre o céu em primeira pessoa também não fortaleceria a fé de multidões? Mas sobre isso não tem sequer uma linha. E se Lázaro tivesse algo a dizer sobre isso, João certamente teria relatado tais pontos. Eu não tenho dúvidas de que teria, mas ele não fez. O que levanta a questão: por quê? Bem, eu sugeriria que João não registrou nada dessa natureza porque Lázaro não disse nada sobre ter estado no céu ou no inferno. Ele não fez isso porque não tinha nada para registrar. Lázaro estava dormindo dentro daquela tumba. Seu último momento de consciência foi quando ele ficou inconsciente e depois morreu. E seu momento seguinte de consciência foi ouvir a voz do Salvador chamá-lo. Entre esses dois lapsos de tempo não aconteceu nada, porque ele simplesmente adormeceu.